Olá pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da série sobre como conquistar a disciplina na sala de aula. Se caso vocês não estiverem assistindo a parte 1 e a parte 2, o link desses vídeos estarão aqui no card e também na descrição. E nesse vídeo eu vou mostrar algumas estratégias que o professor poderá adotar para conseguir uma maior disciplina dentro da sala de aula. Vamos falar agora do terceiro momento, que eu separei desse vídeo. Primeiro eu coloquei os desafios, passei algumas dicas para o professor suportar essas situações. E agora eu vou mostrar algumas estratégias que o professor pode adotar dentro da sala de aula para conseguir mais disciplinas. Algumas estratégias na prática mesmo. E a primeira que eu vou mostrar é a seguinte. Lá no início, lá naquele primeiro dia de aula, faça uma lista de acordos com os alunos. Converse com os alunos e instigam eles a falar sobre o que é necessário acontecer para que o aprendizado se estabeleça dentro de uma sala de aula. O que eu preciso? O que os alunos precisam fazer para a aula ocorrer bem? E aí os próprios alunos vão falar uma série de atitudes que eles vão ter que tomar para que a aula corra bem. Ao mesmo tempo, eles vão falar das necessidades. Nesse momento, você pode abrir uma brecha para deixar os alunos também pedir algo para o professor que ele pode estar fazendo para, de repente, aliviar alguma angústia, alguma vontade que ele tem. Enfim, eu acho que essa primeira conversa, fazendo uma listagem de acordos, criando, como se, entre aspas, como se fosse um contrato, é benéfica. É benéfica. Outro ponto também, mostre para os alunos qual será a sua rotina. Ensine os alunos a terem uma rotina. Explique como que vai ser o roteiro de suas aulas. Por exemplo, quando você for trabalhar com o quadro giz, mostre que no início dessa aula você vai ter que estar preenchendo o quadro. Com isso, vai sobrar um tempo para os alunos poderem estar fazendo outra coisa, talvez colocar a conversa em dia, desde que seja baixinho, sem perturbar. Mostre, deixe claro também que a partir do momento que o professor terminou de preencher o quadro, aí nessa hora ele vai ser necessário encerrar todas as conversas e aí silêncio total para a explicação poder acontecer. Enfim, isso vai de cada professor. Eu acho que é interessante já o professor deixar claro qual que é a sua rotina, ou melhor, qual que vai ser a rotina das suas aulas, e entrar em acordo com os alunos, deixando evidente quais são os momentos que eles precisarão estar mais concentrados e os momentos que, de repente, eles podem distrair sem prejudicar a aula como um todo. Outro ponto também, estabeleça punições. Se caso algum aluno quebrar esse contrato inicial ou então ter alguma atitude de indisciplina, tem que ficar claro, já desde o início, quais que são as punições. E aí pode ser de vários tipos. Mas, professor, cuidado. Dependendo da punição, isso tem que ser analisado com antecedência com a direção da escola, para ver se essa punição é de acordo com os princípios da escola. Por exemplo, os alunos gostam muito da aula de educação física. Uma das punições que eu já adotei, já vi outros professores adotando, é informar a direção, aquele aluno que está comportando muito mal, e com isso vai cortar por um certo período as aulas de educação física desse aluno. Beleza, isso é válido fazer, mas tem que ser conversado antes com a direção e com o próprio professor de educação física. Por exemplo, os alunos também, eles gostam muito de participar de atividades esportivas, talvez um campeonato de futebol que tem na cidade, envolvendo a escola. Uma das punições pode ser também bloquear a participação daquele determinado aluno que não está comportando bem.
óbvio também que tem que ser conversado, tá? Mas, enfim, é importante colocar regras e aqueles alunos que desobedecerem às regras têm que serem punidos, certo? E aí você vai analisar qual que é o melhor tipo de punição dentro da realidade da escola onde você está inserido. E outro ponto também, se caso ameaçar, se o professor ameaçar ou deixar claro com antecedência que se errar vai cumprir essa punição, tem que cumprir mesmo. Se ameaçar, tem que cumprir. Por isso que também tem que ver se é possível cumprir, antes de elaborar a punição. Porque senão, se isso não acontecer, o professor perde a moral. E aí, as coisas começam a complicar a ponto de chegar no nível muito difícil de resolver, certo? Outro ponto também, que pelo menos na minha opinião, é desagradável, ou pelo menos eu assim procuro evitar de acontecer. Evito o máximo possível de convocar a diretoria, ou então de levar algum aluno para a diretoria para poder resolver o caos que está dentro da sala de aula. Óbvio que não tem nada contra a participação da diretoria para conseguir a disciplina dentro da sala, nada contra isso não. Mas acontece que se o professor sempre adotar essa medida, ele vai ficar refém dessa, entre aspas, dessa arma. E aí vai ficar um ambiente desagradável e vai ficar desgastante, tanto para o professor quanto para a direção também, que tem, sei lá, vários outros problemas para resolver e às vezes ela vai ficar presa em sempre estar de plantão nas suas aulas. Então, é uma condição um pouco chata. E é uma condição também que pode levar o aluno a, assim, desafiar o professor. Hoje nós iremos fazer o inferno aqui dentro dessa sala até a direção chegar. E talvez isso seja até uma vitória para os alunos, né? Se for uma turma com sérios problemas de disciplina, às vezes acontece. Então, enfim. Outro ponto também, evitar de gritar. Essa situação é até um pouco estranha, porque eu lembro quando eu estudava em São José do Rio, eu ainda estava fazendo faculdade, e eu comecei a trabalhar numa escola que tinha lá. E no meu primeiro dia de aula, eu estava na sala ali dos professores, e veio uma professora e perguntou para mim, você é professor? Eu falei, sim. Ela foi e respondeu, mas não parece, porque você conversa muito baixo. Aquilo me marcou um pouco. E depois disso, eu comecei a perceber que todos os professores, que a maioria dos professores, eles conversam alto, quase que gritando. Lógico que não é culpa, nem falta de educação deles, mas é meio que um vício. E é um comportamento muito desgastante. O professor, a maioria dos professores, às vezes tem até problemas nas cordas vocais, desgaste nas cordas vocais, de tanto gritar dentro da sala de aula. E se você, principalmente você que é um professor que está iniciando sua carreira, se você adotar esse comportamento, essa postura, para resolver problemas de indisciplina, que terão a todo momento, em todas as aulas, todos os dias, você vai desgastar muito a sua voz. Você vai comprometer a sua saúde. Essa é a verdade. Olha só, a postura que eu procuro adotar naqueles momentos em que eu estou sentindo a maior raiva, o maior estresse com a turma, ao invés de elevar o meu tom de voz, ao invés de gritar, eu abaixo o tom de voz e vou falando cada vez mais baixinho. Com isso, parte dos alunos que querem aprender vai perceber que está muito difícil de me escutar e vai se sentir incomodado com aqueles alunos que estão bagunçando. E eles mesmos já vão dar um toque nesses alunos para eles se ligarem e mudar um pouco o seu comportamento. Às vezes funciona, às vezes não. Outra estratégia também que eu adoto é a seguinte.
quando eu vejo que eu estou explicando a matéria, essa funciona quando é poucos alunos que estão atrapalhando a aula. Na verdade, quando é um aluno só que está atrapalhando a aula. Eu estou explicando a matéria, né, falando sobre o assunto que foi proposto, e está aquele bendito aluno conversando e atrapalhando. Ao invés de eu levantar a voz, de eu gritar, de eu xingar, eu paro um pouco a explicação, paro do nada e olho fixo para ele. E aí, nesse momento, ele vai passar uma puta vergonha, né? Porque além de mim estar olhando fixo para ele, outros colegas também vão ficar olhando para ele e ele vai ficar sem graça e vai parar de conversar. Isso funciona muito, tá? Mas assim, quando a situação está meio sob controle. Enfim, se chegar ao ponto também dele não se tocar, ao invés de eu xingá-lo em público, né, lá na parte próxima ao quadro, para todo mundo escutar, eu vou aproximando da carteira dele e, chegando perto, eu tenho uma conversa com ele, né? Eu exponho um pouco as minhas fraquezas, explico para ele que eu estou querendo ensinar tal matéria e deixo claro que a conversa dele, ou que a atitude que ele está fazendo ali, está atrapalhando o meu trabalho. Converso na boa, de forma educada, e aí acredito que dessa forma a situação vai ser resolvida. Beleza. Outro ponto também que é importante. Professor, comece a explicação apenas no momento que a turma estiver em silêncio. Tá? Espere a poeira baixar para depois você começar a aula. Independente do tempo que isso vai gastar. Mas se a sala tiver um caos e você querer fazer a aula, pegar no tranco e já começar a explicar, vai ser inútil. Sua aula vai ser inútil. Algumas vezes já aconteceu comigo de eu nem entrar dentro da sala de aula. Quando bate o sino, tem aquela troca de professores, aí antes de entrar na sala de aula, eu vejo que a turma já está um caos. Eu só chego perto da porta, fico ali parado na porta, não piso dentro da sala de aula e vejo a turma naquele caos. Naquele inferno. E ali eu já tomo uma postura, já penso comigo mesmo. Se continuar esse inferno, eu nem vou pisar aqui dentro e nem vou começar minha aula. Eu espero aqui 50 minutos e depois vou fazer outras coisas que eu tenho. Eu já deixo claro. E aí eu nem preciso falar nada. Os alunos já percebem também que a minha postura será essa. E alguns, né, que têm desconfiômetro já começam a sossegar. E com isso, vai passando um tempo, a turma vai acalmando. Feito isso, você pisa na sala, cumprimenta e começa a sua aula. E às vezes também, a própria direção da escola já tem essa interpretação. Eles já têm a sacada, não, tal professor está liberando a porta, aquela sala está um caos, e desse jeito não tem nem como ele dar aula. Então a direção já fica com um gatilho, né, para ou na hora ou depois poder estar analisando melhor essa situação com a turma. Enfim. Outro ponto também que é muito tenso, mas é quando acontece briga entre alunos dentro de uma sala de aula. E o conselho que eu passo é: nunca entre em briga de aluno, nem para separar, tá? Principalmente se for aluno do ensino médio. Essa situação é muito complicada, pelo seguinte: primeiro que para separar uma briga, né, ainda mais esses alunos de hoje em dia, tem que ter um porte físico para você ser mais incisivo e resolver a situação. Nossa, na hora que eu falei incisivo eu fiz assim, mas não é porque para entrar na pancada não, tá? Junto não, eu fiz assim só, nem pensei. Mas enfim, tem que ter. E essa não é uma competência do professor, isso é uma competência de um policial, tá? E outra,
é o seguinte, hoje a gente sabe que se tiver uma briga, vai ser filmada. E se de repente, nessa filmagem, aparece o professor colocando o dedo no aluno, esse vídeo vai correr pela internet, pelo mundo, e o professor corre um sério risco de ser mal interpretado. E aí sua reputação ir lá embaixo. E às vezes ele nem tem condição de trabalhar novamente. Então, por mais assim cruel que pareça, na verdade não é cruel, mas por mais passivo que pareça, a melhor postura do professor é não tentar separar. Essa situação vai ter que ter, dependendo da situação, é até caso de polícia. Não é função do professor separar uma briga dentro de uma sala de aula. E o professor, nesse momento, ele tem que se precaver com os futuros problemas que pode acontecer para ele, se caso ele fizer uma intervenção. Outra estratégia também que eu costumo adotar, comigo funciona. Pode ser que com outros professores não. Mas se caso for aquela turma do terror, que sempre está um caos às aulas, eu já preparo uma aula colocando uma quantidade maior de exercícios e dedicando um menor tempo para explicação. Infelizmente. Né? Porque eu estou ciente que fazendo isso a qualidade da aula cai muito. Mas a situação leva a ter esse plano. Porque quando a turma é um caos, você acaba perdendo o seu tempo, a sua energia. Você acaba se desgastando muito tentando explicar, né, o que devia ser explicado. Aí, talvez para o professor não desgastar tanto, separe um tempo maior dessa aula para só aplicação de exercício. Que aí, de repente, pode até colocar, né, valendo alguns pontinhos. Os alunos vão ter um dever, né, eles não vão ficar ociosos e talvez você consiga moderar um pouco o comportamento. Dói o coração fazer isso. Porque sempre também nessas turmas do terror, tem alunos que querem aprender. Tem alunos a fim de estudar e com muito potencial. E aí dói você sair da sala de aula com a sensação de que seu trabalho poderia ser melhor e que você poderia estar ajudando mais aqueles indivíduos. Mas faz parte também, né? Outro ponto que eu costumo adotar: conquiste aqueles alunos que são tranqueiras, aqueles alunos barra pesada, aqueles alunos que são problemáticos, muito difíceis de lidar. Às vezes, talvez nem dentro da sala de aula, mas se você tiver a oportunidade de conversar um pouco com esse aluno, de entender um pouco sobre a vida dele, de talvez estar compartilhando algumas informações, enfim, você fazer amizade com esses alunos é um bom caminho também para eles se comportarem melhor no momento da sua explicação, tá? E se você for inimigo desses alunos, aí complicou mais ainda a sua vida profissional ali dentro da sala de aula. E geralmente, esses alunos que são difíceis de lidar dentro da sala de aula, fora da sala, fora da escola, eles são super bonzinhos. Quase assim, 100% dos alunos problemáticos dentro da sala de aula, quando eu encontro com eles fora, é um amor de pessoa, né? Parece que, não sei, eu não consigo explicar o que acontece, mas isso é muito comum. Coloca aqui nos comentários também se vocês passam por algo parecido. Mais um ponto também que o professor deve ficar atento é que ele deve preparar muito bem a sua aula, né? Inclusive eu fiz um vídeo que está aqui no card e vou colocar o link dele na descrição também, mostrando alguns passos que o professor deve adotar para realizar um plano de aula bom. E isso é essencial,
tá? Planejar, construir, né? Estudar, analisar qual que é a melhor forma, qual que é a melhor estratégia para poder estar explicando aquele conteúdo dentro do possível, né? De uma forma que os alunos consigam entender aquela matéria melhor. O professor também tem que entender que às vezes a turma está se comportando mal é porque a sua aula está sendo muito chata. É porque eles não têm nenhum interesse em prestar atenção naquilo que você está falando. Você não está deixando os alunos entusiasmados a aprender. É difícil fazer essa autocrítica. Mas nós também, é sempre mais fácil colocar sempre a culpa nos alunos. Mas nós, professores, temos que também reconhecer nossas falhas. Lembrar que a gente já foi aluno também. E que quando tinha uma aula muito chata, que você não estava tendo motivação nenhuma para aprender aquele conteúdo que o professor estava explicando, que você não estava entendendo nada que o professor estava falando, é melhor deixar ele de lado e ficar conversando. Essa é a realidade. Então, professor, capricha, estuda aquele conteúdo, monta bem, elabora bem uma aula que que você consertando si mesmo, talvez você pode consertar a turma como um todo. E a última dica que eu vou passar é a seguinte. Às vezes assim, o professor faz a lição de casa, né, toda certinha, ele monta um ótimo plano de aula, se prepara, mas mesmo assim a aula não dá certo. E talvez a aula não dá certo porque falta um detalhe. Esse detalhe é o seguinte: é legal, no início da aula, antes de começar a explicação, o professor mostrar qual que são os objetivos daquela aula. Por que ele está ali hoje, o que ele quer explicar dentro daquele tempo de 50 minutos, o que ele quer que os alunos saiam aprendendo. Com isso, os alunos já ficarão preparados, já terão uma noção do que vai acontecer ali na sua aula. E eles também já vão criar uma meta. Não, hoje, aqui dentro desse tempo, eu tenho que aprender, por exemplo, a fotossíntese, eu tenho que aprender a mitose. E se caso eu não aprender isso, é porque algo deu de errado. Então eu vou focar minha atenção para o sucesso acontecer. Entende? Então, expor, né, quais são os objetivos da aula. Eu acho que vai dar um guia e um norte e uma motivação e vai criar como se fosse um desafio também, tornando até uma satisfação na hora que o sino bate e o aluno e o professor vão sair ali com aquela sensação. Não, eu precisava aprender a mitose e agora estou saindo daqui sabendo. Outro ponto também, além de apresentar o conteúdo que será ensinado, recorde, né, aquele conteúdo da aula anterior. Já no início da aula, faça uma pequena revisão da última aula e tente conectar esse assunto com a próxima matéria que será explicada. Pessoal, eu creio que a indisciplina, pelo menos no meu ponto de vista, é o maior problema que o professor enfrenta para poder trabalhar. Eu até ouso dizer que indisciplina é um problema pior do que o salário baixo. A sensação que eu fico, é lógico que o nosso salário também está péssimo, mas o meu maior medo, não digo medo, mas aquilo que mais me deixa triste para trabalhar é a questão da indisciplina. Então, eu fiz aqui, eu compartilhei, né, algumas estratégias, alguns conselhos, né, que eu acredito que possam aliviar essa situação, ajudar. É lógico que eu não quero impor, né, que faça isso, é apenas o meu ponto de vista e fica muito interessante também se vocês colocarem aqui nos comentários, né, qual que é o ponto de vista, como que vocês lidam com essa situação. E se caso vocês acharem que isso contribuiu, pelo menos um pouco na vida profissional de vocês, cliquem aqui no curtir, inscrevam-se no canal,
ative os sininhos de notificação, que com isso o vídeo será mais impulsionado, né, pelo YouTube e mais pessoas poderão estar tendo acesso a esse conteúdo. Do mais, eu só tenho a agradecer e tchauzinho.